eu vou passar essa parte aqui. Vamos para o vestibular logo. O vestibular da UFC até 2020, tá? Da UFSC até 2020, tinha 2 edições por ano e eram 3 provas distribuídas em 3 dias, sábado, domingo e segunda. Então, prova 1, português, língua estrangeira, matemática e biologia. Prova 2, humanas, sociologia, física e química. E prova 3, redação e questões discursivas. Tá? Questões discursivas. Então, o vestibular da UFSC tinha questões discursivas. Agora, olha só. Isso foi até 2020. Como é que é esse vestibular de agora? Tá? 2021 não teve vestibulares. 2021 não teve provas. Foi só o uso da nota do Enem. Tá? Então, foi uso direto da nota do Enem. Não teve provas. E agora vai ter. Saiu o edital em novembro. Tá? Saiu o edital em novembro, início de novembro. Tem um vídeo aqui no card onde eu falo sobre o edital, os principais tópicos do edital, como vai funcionar e tudo. As inscrições foram pela internet, tá? De 18 de outubro a 19 de novembro, então já foram as inscrições. Terminou em novembro passado, novembro de 2021. Tinha que acessar esse link, preencher o requerimento de inscrição, imprimir e pagar o boleto, 155. E o vestibular, então, agora, vai ser 2 provas em 2 dias. Sábado e domingo, então reduziu um dia. A prova 1, português, língua estrangeira, matemática e biologia. Prova 2, humanas, sociais, física, química e redação. Então ficou 2 provas em 2 dias, sábado e domingo. Essas provas acontecerão nos dias 29 e 30 de janeiro de 2022, então daqui a algumas semanas, tá? Das 14 às 18 e no segundo dia das 14 às 19, certo? Das 14 às 19. Tá? Então já vou comentar um pouquinho mais aqui sobre as questões. Deixa eu ver o que rolou aqui de comentários. Tá? Então, alguém que já fez a prova, sabe se ela é mais difícil do que a prova da FUVEST? Então, não é mais difícil que a prova da FUVEST, mas é uma prova difícil, tá? Vamos deixar assim. É uma prova que está quase nível FUVEST. A gente pode deixar isso bem claro. Está quase nível FUVEST, nível de profundidade, de preparação. O candidato tem que estar muito bem preparado para poder mandar bem nessa prova. Tá? Não é fácil ir muito bem nessa prova, não. A prova do vestibular aqui da Federal de Santa Catarina é puxadinha, tá? Eu ainda acho a da FUVEST mais pegada ainda, mas eu acho que daí é mais uma preferência minha. Eu acho a prova da FUVEST ainda muito, muito, muito bem feita, para mim a melhor prova do Brasil, tá? Ou seja, em termos de banca, de qualidade, de nível de questões. É uma prova muito, muito, muito bem feita e equilibrada. Mas a da prova da Federal de Santa Catarina, eu acho que é a segunda que eu mais gosto. Tá? Porque ela é muito puxada mesmo. Tá? É difícil mesmo. Precisa de um curso muito forte para poder ir bem na Federal de Santa Catarina. Certo? É presencial, tá? Não tem online. Tá bom, Paula? É tudo presencial. Certo? Mas tem várias cidades. Lá no vídeo que eu falo sobre saiu o edital da UFC, tá? Da UFSC. Saiu o edital da UFSC. Eu tenho aqui no card do próprio Estratégia, tá lá. Saiu o edital da UFC, você vai achar ali e vai estar ali, né, onde eu comento sobre isso, tá? A prova é presencial, não dá para fazer online, mas tem em diversas cidades, espalhadas por Santa Catarina. Diversas cidades, são várias as cidades que tem provas, né? Lá eu comento sobre isso. Eu não botei esse slide aqui, tá? Mas tem lá a lista de cidades onde vai ter as provas, né? São várias, então é bem fácil de acessar. Tudo dentro do estado de Santa Catarina, tá? Certo? A prova é presencial e só em Santa Catarina. Não tem outros estados, tá, Ana? Não tem outros estados, é só em Santa Catarina mesmo, tá? Então, não tem outros estados, mas são várias cidades de Santa Catarina. Então, tem umas que são bem pertinho do Paraná ali, que é fácil acessar, tem outras bem pertinho do Rio Grande do Sul, tá? E tem lá pro oeste de Santa Catarina também, então espalhado por Santa Catarina. Várias cidades onde vão ter provas, tá? As provas são bem descentralizadas, dos vestibulares, tá? Beleza. Então, primeira língua portuguesa, literatura. Segunda língua, alemão, espanhol, francês, italiano, tá? Matemática, 10 questões. Então, ó, 12 questões de proposições múltiplas, 8 questões de proposições múltiplas. E em matemática, 10 questões de proposições múltiplas ou abertas. O que é uma questão de proposição múltipla? Que tem ali os valores, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 16, 32, 64, enfim, vai ter ali. Tem que julgar certo ou errado e fazer o somatório. E as questões que são de proposições abertas, tem que preencher o resultado mesmo. Então, o resultado é um número, tem que botar um número ali. Tá? Isso também pode acontecer aqui em biologia.
tá? Onde você tem que botar uma letra, um número, ou algum símbolo, alguma coisa. No dia 2, Ciências Humanas e Sociais, com 20 questões de proposições múltiplas. Então, ó, 7 de História, 7 de Geografia, 2 de Filosofia, 2 de Sociologia, 2 interdisciplinares envolvendo pelo menos 2 dessas disciplinas. Olha que prova sensacional, tá? Olha que prova sensacional, certo? 10 questões de Física, tá? Pesado aqui, ó, 10 questões de Física de proposições múltiplas ou abertas, que é de validar ali certo e errado, né, para as proposições, fazer o somatório das proposições corretas, ou abertas, que daí então é de botar um número ou um resultado. Tá? Química, a mesma ideia, 10 questões também, e redação, isso na prova 2, tá? Certo? No vestibular, ó, as provas vão iniciar às 14 horas, então tem que chegar antes, tá? Bem antes, no mínimo 1 hora antes, então tem que chegar às 13, certo? No dia 29, as provas terão duração de 4 horas, e no dia 30, no domingo, as provas terão duração de 5 horas. Aqui, ó, olhar também no edital, quadro geral de cursos e vagas, distribuição de vagas dos cursos por semestre de ingresso, tá? No anexo 2, tabela de pesos, pontos de corte, notas mínimas e pontuação máxima, no anexo 3. Então, tem que olhar no anexo 3 do edital, que tem lá a tabela de pesos. E aqui eu vi que cadê? O Hugo perguntou, todas as matérias têm o mesmo peso? Não, tem que olhar aqui os pesos, a tabela de pesos, tá? Tá no anexo 3. Tem como entrar nessa faculdade com a nota do Enem? Sim, Paola, tem como. Com o SISU. 30% das vagas do vestibular da Federal de Santa Catarina é via SISU. E é um edital separado, tá? Não tem nada a ver com esse edital aqui do vestibular específico. Então, tem vestibular específico, tem o edital do SISU, tem que acompanhar, tá bom? Tem os dois. Mas dá para entrar via SISU também. E dá para tentar os dois, tá, Ana? Dá para tentar os dois, tá? De boas. Beleza? Então, cadê? Hugo, olhar tabelas de pesos no anexo 3 do edital. Abre o edital, vai direto no anexo 3.